Bruce Lee, A Maldição do Dragão. Versão brasileira. Herbert Richards. Antes de Norris, Van Damme ou Seagal, havia Bruce Lee, o único mestre. Com apenas 1,68 m de altura e 65 quilos, ele era um gigante entre os homens, uma lenda viva. Famoso no mundo inteiro como o melhor em artes marciais do século XX. Já faz 20 anos desde sua morte trágica. Ele deixou um legado que mudou o mundo das artes marciais e dos filmes de ação para sempre. O enterro foi em Hong Kong semana passada. 12 mil pessoas, muitas delas adolescentes em prantos, forçavam a barricada da polícia. Hoje a cerimônia foi bem mais tranquila. Apenas os convidados foram admitidos e apenas 200 convites foram enviados. Alguns fãs sem convite apareceram à porta, mas foram discretamente afastados. Esperaram formando um pequeno grupo no final do quarteirão. Os convidados eram a mistura da comunidade chinesa de Seattle e Hollywood. Os dois mundos eram familiares para Lee. Os líderes do contingente de Hollywood eram Steve McQueen e James Coburn. Lee ensinou aos dois sua versão especial das artes marciais em sua academia em Los Angeles. Obrigado. Que a paz esteja com você. Adeus, amigo. Mas, além do mito, os rumores e as manchetes, qual é a verdadeira história de Bruce Lee? Que circunstâncias misteriosas deram fim à vida do superastro internacional de 32 anos? Há uma possível conexão entre a morte de Bruce Lee e a morte terrível de seu filho Brandon, 20 anos mais tarde. Bruce Lee é idolatrado em todo o mundo. Seus filmes ainda são exibidos em Paris, Atenas e na Cidade do México. Ele é adorado em templos Shaolin. Uma tribo na Malásia o adora e acredita que ainda esteja vivo. Em 10 de maio de 1973, Lee desmaia e é levado para o hospital. Em poucas horas ele se recupera. Lee havia ingerido haxixe e é avisado de que isso poderia ser uma grave reação alérgica. No dia seguinte que ele voltou de Hong Kong, depois de ter aquela... seja lá o que for que teve, pediu aos médicos para o examinarem. Eu acho que ele ficou com medo porque ficou... Ele me disse que uma vez esteve no banheiro dos homens e de repente apagou. E eu acho que aconteceu mais de uma vez. Não tenho certeza. Ele me procurou e pediu meu conselho. Ele queria que eu o levasse a um médico que é um excelente cardiologista e clínico. E depois do exame, ele apenas confidenciou que o Bruce tinha o corpo de um adolescente que estava incrivelmente em forma. Foram exatamente essas as suas palavras. Eu estava morando com ele há algumas semanas. De fato, ele subiu na balança e disse: eu estou com 60 quilos, olha para mim, eu sou
todo músculo sobre ossos. Eu me Acredite sinto ou bem não, ele forte. disse, o médico me disse que tem o corpo de um garoto de 18 anos. E eu disse, você está magro, mas sabe, ele estava muito Bom, ele animado, estava muito hospedado animado. no Beverly Hills Hotel e quando eu cheguei, parecia pálido e cinza e parecia que tinha perdido 10 quilos. Parecia muito leve e ele estava se repetindo e me contou no telefone uma história. Quando eu cheguei lá, me contou a mesma história, como se tivesse esquecido o que tinha me contado. Então eu senti como a coisa E estava. no dia 19 de julho, ele me liga e diz: meu filme está montado, pronto para sair. Então, no dia seguinte, 24 horas depois, eu ouvi pelo rádio que Bruce Lee estava morto. Então, liguei para a Linda imediatamente. É verdade? A Linda disse: é, John. É verdade que ele se foi. Uma ligação estranha. Ele disse: o Bruce está morto. Hã? Eu disse: qual é, cara? Do que você está falando? Eu falei com ele tem uns 2 dias no telefone. Ele disse: morreu, morreu. Está em todos os jornais. Pode ver. Ah, meu Deus. Ele morreu e levou toda aquela energia com ele. Para sempre. Uma situação irreal. Não era como alguém que esteve num acidente ou alguém que era velho, ou alguém que você esperava. Era como um pedaço de energia que havia deixado o planeta. Era difícil de acreditar que ele tinha morrido e eu pensei que fosse um tipo de publicidade estranha. Uma manobra que, sei lá, que houvesse algum engano. Foi um choque muito grande para mim. E especialmente quando alguém que você considera que é invencível morre. Isso faz você parar e pensar sobre algumas coisas. Em 20 de julho de 1973, Lee visita a atriz Betty Ting Pai e reclama de uma dor de cabeça e dorme. Betty dá a ele um único comprimido de Equigesic. Quando não consegue acordar Bruce 2 horas mais tarde, Betty chama o médico. Bruce é levado para o hospital onde é dado como morto ao chegar. O enterro de Bruce Lee é o maior que já aconteceu em Hong Kong. Há uma onda de rumores logo a seguir. Não parecia o Bruce Lee deitado ali. Parecia como uma máscara do Bruce Lee, quase que pintada. Com certeza não se parecia. Eu o vi no caixão antes do velório. Eu me desesperei, realmente chorei. E foi a primeira vez, eu acho, que eu chorei. Mesmo quando meu pai morreu, eu não chorei. Mas quando Bruce morreu, era como se uma parte de mim Quando partisse. chegamos a Seattle, minha mãe e eu e minha irmã Phoebe, da primeira vez que fomos à sala do velório, vimos o caixão aberto e minha mãe foi até lá. Segurou o caixão e ela não queria soltar. Começou a chorar, a soluçar e a gritar. Então nós tentamos segurá-la, tirá-la de lá e de novo ela desmaiou e a Linda teve que chamar a enfermeira para cuidar dela. É que nós não podíamos aceitar. Depois da morte do Bruce, ela ficou muito afetada. Toda vez que falamos do Bruce, ela tem lágrimas nos olhos. É terrível. Centenas de jornais buscavam informações. Surgiam boatos e mais boatos que eram aceitos como verdade. Os jornais chineses adoram falar sobre todos os tipos de mistérios e intrigas e como os mestres Zen usam poções secretas para destruí-los e porque são tão competitivos, eu acho que ele estava pronto para dominar, para sobrepujar, porque ele era muito Circunstâncias superior. sérias. É claro, havia os boatos sem fim sobre se a cannabis em seu estômago significava que ele havia morrido por uma overdose de droga ou se havia alguma outra doença misteriosa. Ou se alguém no Oriente que tinha alguma droga que é desconhecida no Ocidente tinha dado para ele. Ou a teoria da palma vibrante, que alguém tinha chegado perto dele e usado o toque secreto da O morte... verdadeiro achado em toda a história é que encontrei o pastor Batista, que era um médico pessoal de Bruce Lee. Esse homem me disse o que eu ainda acredito ser a causa da morte de Bruce Lee.
Ele tinha alergia a haxixe e seu cérebro inchava quando ele fumava e pressionava o crânio, e que eles mal tinham conseguido salvar a vida dele uma vez e aconteceu outras vezes. Ele estava num apartamento de uma mulher com quem estava tendo um caso e ninguém pôde chegar a tempo. E eu sinto realmente que foi assassinado. Foi sempre meu ponto de vista. E mesmo na hora que morreu, não esqueçam. Havia muita controvérsia sobre se ele poderia ou não ter sido morto por outros chineses. Talvez a máfia, talvez outro grupo de artes marciais ofendido. O que aconteceu foi que nos meses finais da vida dele, ele se tornou tão emocionalmente agitado sobre tudo o que estava envolvido, vamos dizer, gravações de filmes, que ele começou a perder o controle de si mesmo e descobriu que o haxixe tinha um efeito calmante sobre ele, e isto era chamado... Energia em ação. Aquela energia tinha que ser usada ou consumiria você. E talvez tenha sido isso que aconteceu com o Bruce, porque ele colocou a energia em ação. E ele tinha uma maneira de chegar a si mesmo com aquela energia. Infelizmente, fantástica. Eu acho que realmente ele esqueceu da sua parte física e isso lhe custou a vida. Amostras de tecido foram examinadas por médicos em Hong Kong, Austrália e Nova Zelândia. O Dr. Lisette, em Hong Kong, disse que não havia lesões visíveis no crânio de Bruce. Nenhum dos vasos do cérebro estava bloqueado ou rompido, apesar de ter sofrido um edema cerebral ou inchaço. O Dr. Thier, professor de medicina legal na Universidade de Londres e um especialista que realizou mais de 90 mil autópsias, foi levado para examinar o corpo. Ele acredita que a única causa da morte possível era hipersensibilidade ao Equigesic, apesar de ser um caso raríssimo. O júri de investigação entregou seu veredito: morte acidental. Brandon Lee lutou à sombra do seu pai famoso. Mas ele finalmente pôde resolver quanto ao legado de Bruce Lee ao recusar o papel principal no filme Dragão, a história de Bruce Lee. Eu tive oportunidades que não teria provavelmente, ou pelo menos de uma maneira diferente, eu teria conseguido, se não fosse filho dele. E eu sou muito grato por isso. Pois é. Mas quanto a seguir os passos dele, se quer dizer com isso se eu gostaria de alcançar o mesmo nível de perfeição que ele conseguiu? Sim, é claro que sim. E em qualquer campo. Entende? Mas isso não quer dizer que eu queira imitá-lo de alguma maneira. Não, porque a imitação é pálida, sabe como é? Não é bom. E, além disso, somos pessoas diferentes. Nós crescemos em circunstâncias diferentes e em países diferentes, falando idiomas diferentes, lendo livros diferentes, saindo com mulheres diferentes, tudo diferente. Então, é assim que eu me sinto. Em 31 de março de 1993, Brandon Lee morreu no set do filme O Corvo, em Wilmington, Carolina do Norte. Brandon, acidentalmente, foi ferido quando uma bala foi disparada de uma pistola calibre 44, que deveria conter apenas festins. Até na morte, Brandon não pôde escapar à sombra de seu pai. Há 4 semanas... o espírito do pai, que brilhou tão intensamente através do filho, foi tragicamente apagado. Sinto que represento Bruce aqui hoje. E se ele estivesse hoje aqui, ele ia querer dizer à comunidade cinematográfica que isso nunca mais deveria acontecer. E, portanto, eu peço uma ação positiva, à comunidade cinematográfica como indivíduos e coletivamente para assegurarem que as precauções de segurança que possuem nos sets de filmagens nunca levem a essa série de atos negligentes que tirou a vida do meu filho. Eu digo essas coisas em nome do pai de Brandon e no meu
E em nome de sua irmã Shannon e sua noiva Eliza, e em nome de toda a família e amigos de Bruce e Brandon Lee, nós esperamos que uma vida tão jovem não tenha se perdido. O fato é que Brandon era tão, não sei, eu diria muito doce. Brandon era um garoto maravilhoso, eu quero dizer, eu conheci o Brandon e ele tinha a mesma idade do meu filho. E a Linda o trazia quando estava crescendo e ele queria ser um ator. Ele realmente queria ser um ator e Linda pediu que falasse com ele para ir para a faculdade, sabe? Convencê-lo. E eu estava tentando fazer isso com meu filho também. E o Brandon era um cavalheiro. No dia 2 de maio de 1993, o New York Times relatou: tanto o pai quanto o filho lutaram para realizar o sonho americano, mas a morte os deixou na porta do sucesso. Como James Dean e Marilyn Monroe, cujas famas seduziram o público e cuja morte prematura chocou o mundo. A imortalidade de Bruce e Brandon Lee parece assegurada. Seus filmes mostram a doçura ácida de promessas não realizadas. A Entertainment Weekly disse: poucas horas depois do tiro contra Lee, uma quantidade enorme de rumores circulavam loucamente. Brandon Lee, diziam, foi assassinado por tríades, grupos organizados de criminosos. Outros apontavam para a semelhança fantástica entre a morte de Lee e a cena no último filme de seu pai, Jogo da Morte, no qual o personagem de Bruce Lee, gravando um filme dentro de um filme, é atingido por uma bala de verdade, enquanto finge estar morrendo de ferimentos à bala. People Magazine disse: o filho de Bruce Lee, Brandon, foi ferido e morto enquanto as câmaras rodavam, lançando rumores de jogo sujo e de uma maldição na família. Pouco antes de morrer, em 73, Bruce Lee comprou uma casa em Hong Kong, no subúrbio chamado Kowloon Tong, provocando, como diz a lenda, a ira invejosa dos demônios da vizinhança. Robert Lee contou a Inside Kung Fu: nossa família acredita que Bruce foi assassinado. Eles acreditam mesmo, depois de 20 anos, que não foi um acidente, nenhuma morte acidental. Em 28 de abril de 1993, uma estrela de Bruce Lee foi inaugurada na Calçada da Fama, em Hollywood. Bruce Lee era um homem de visão. Está sendo honrado hoje aqui pelo seu trabalho no cinema e na televisão. Mas ele também caminhou por outras áreas com desenvoltura. Era um estudante ávido e um professor de filosofia e artes marciais. Ele respeitava a tradição. No entanto, não estava preso a ela. Ao fazer isso, inspirou outros a buscarem e encontrarem seu próprio potencial na vida. Bruce também era um homem de ação. Uma de suas citações favoritas era: conhecer não é o bastante, temos que aplicar. Com isso, queria dizer, é ótimo aprender, ter conhecimentos, estudar, mas se não fizer alguma coisa com isso, será inútil. E também dizia, querer não é o bastante, nós precisamos fazer. Com isso, eu queria dizer que é ótimo desejar as coisas, querer as coisas, esperar e sonhar. Mas se não fizer alguma coisa para realizar seus sonhos, eles não acontecerão. Os princípios da filosofia e da arte de Bruce continuam a florescer hoje, como é comprovado pela exibição de seus filmes às novas gerações. Pôsteres de Bruce estão em todas as academias de artes marciais no mundo inteiro. 20 anos mais tarde, o legado de Bruce Lee ainda vive. Eu acho que Bruce viu a vida como eu. Não em anos, porque poderia viver até chegar aos 80 e nunca realizar nada na sua vida. E o que teria ganho. Mas em seu curto período de vida de 32 anos, ele alcançou muito na sua vida. Se foi um grande ser humano, se foi deste planeta. É a primeira coisa que me ocorre. E como é injusto realmente tirarem isso, a vida de um homem. E tão cedo, e ele tinha tanto a fazer pela arte marcial e pela humanidade. Não acho que haverá um outro Bruce Lee, não, na tradição pura que ele descobriu, inventou e realizou tão brilhantemente.
o personagem de Bruce Lee se torna... Quer dizer, ele cresceu enormemente e começa a viver fora do tempo, fora do espaço, fora do idioma. Porque ele não está mais aqui, tudo que ouvimos são os chamados lamentosos de seu fantasma para lembrá-lo e fazermos isso obedientemente. Eu o imitei muito em como viver a minha vida, eu juro. E algumas coisas que eu tento ensinar aos meus filhos. E eu acho que tenho estudado com Bruce Lee e John Wooden ao mesmo tempo da minha vida, me coloca numa categoria única. E eu agradeço tudo que eu aprendi com esses dois homens que foram maravilhosos. Eu estive no campo de prisioneiros por cerca de 5 ou 6 anos e saí. Eu era só um vagabundo, eu não podia. Tinha perdido todo o meu orgulho e o autorrespeito. E quando encontrei o Bruce Lee, ele me disse que eu era tão bom quanto qualquer outro e não era melhor, mas era igual. E é claro, eu não acreditei nele no início, mas treinando e entendendo a filosofia que ele tinha para completar a parte física, acho que isso restaurou toda a minha fé naquilo que eu achava que vim fazer aqui. Bruce era o desafio que poderia acontecer com cada pessoa se realmente se dedicasse. Eu acho que quando olhamos para a cena maravilhosa com ele e o Karim, onde o Karim é tão grande, ele olha para cima, para todos, você vê aquele olhar no seu rosto. Acho que aquele olhar no rosto dele é o que todo mundo pensa sobre a possibilidade de se alcançar essa grandeza. Aquele homem nunca ficará velho. Ele será sempre jovem.